nossos lindões Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre La Casa de Papel, sim, mais uma vez, só que eu quero falar sobre o futuro da franquia, porque eu não sei se vocês sabem, teremos versão coreana, também teremos spin-off, e aí eu vou falar de todos os detalhes e o que eu acredito como essas obras podem se caminhar aí, e o que a gente possivelmente pode ver da continuação de La Casa de Papel, da franquia, né, de La Casa de Papel. Mas antes, não me esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. E com certeza, quando a gente tiver mais novidades ainda sobre essas duas séries, vocês sabem que eu vou trazer aqui no canal. Então se inscreve mesmo para ficar bem atualizado. Bom, gente, essa temporada final de La Casa de Papel foi trabalhada com muito sigilo, mas principalmente esse volume 2. Só que, ao mesmo tempo, a Netflix também fez uma divulgação super pesada em cima desse volume 2 e também trazendo algumas novidades. Eles tiveram um evento recentemente e eles anunciaram mais duas novas séries. Uma das séries é uma versão coreana de La Casa de Papel e foi muito interessante porque no teaser de apresentação a gente viu o mesmo ator de Round 6. Ele tinha feito o Sang-woo e ele vai ser o Berlim na versão coreana. Então a gente pode ver que o ator, ele gosta, né, meio de uma vilania. É aquele personagem que a gente consegue ter um certo apego, mas é um vilãozinho. Não é flor que se cheire, mas eu acho muito interessante porque eu acredito que essa série, justamente por ser da Coreia, eu acho que eles podem trazer questões políticas muito relevantes a serem discutidas. Eu acho que pode ser uma série bastante polêmica, mas a gente não tem maiores informações ainda. Mas o que a gente sabe é que ela já estreia em 2022. Então assim, gente, vai ter La Casa de Papel, vão explorar bastante esse universo e eu acho super válido, principalmente porque eu acho que La Casa de Papel criou símbolos muito fortes e aqui a gente pode criar mais novos símbolos. Mas não é só isso que tem de novidade, é um bom momento para ser o Berlim. Eu acho que não é à toa que a Netflix deu tanto foco nele na parte 3, 4 e 5, mas além da gente ter aí o personagem Berlim na versão coreana, a gente também vai ter um spin-off do Berlim, mas aí vai ser estrelado pelo próprio Pedro Alonso, que é o próprio ator que interpretou o Berlim ao longo dos anos. Essa série, ela tá prevista para 2023, mas eu acho que ela é uma série que a gente consegue especular um pouquinho mais, porque a gente teve, eu acredito que uma certa pitadinha do que a gente viu aqui, né, nessa parte 5, de uma forma geral, porque a gente tinha esses momentos do flashback e a gente viu ele também efetuando outros roubos, seja para ser uma complementação do roubo que a gente está acompanhando, ou até mesmo para introduzir o filho dele. Mas eu acho isso muito importante porque uma coisa é certa, a gente vai ter o período dele no passado, então eu acredito que a gente poderia ter um momento até mesmo antes dele se tornar esse granfino, talvez uma série de origem, sabe, do Berlim, até porque no teaser de apresentação eles também falam muito sobre a visão dele com o roubo, então fala que o roubo não era só um roubo, mas sim uma grande obra de arte, e eu acho que a gente tem muito desse feeling quando a gente acompanha o roubo viking ali. Eu acho que ele é muito importante pro Rafael, o filho dele, para ele pegar gosto, mas ao mesmo tempo também diz muito da visão do Berlim sobre o roubo. Então eu acho que a gente pode ver muito nesse spin-off tanto a origem dele e a visão dele sobre o roubo, mas também complementar essas histórias que foram contadas aí na entrelinha pra gente. Então, pode ser que a gente veja, por exemplo, a relação dele com o filho, por que que eles ficaram sem se falar por muito tempo, o que que o filho dele rejeitava, será que não tinham sido alguns erros, porque quando ele introduz o roubo pro filho, ele acha magnífico. O que será que fez ele não gostar antes e o que fez ele gostar agora? A forma divertida? Foi a forma que ele aprimorou? Então acho que pode trazer muito disso, acho que pode trazer muito da relação dele com o Palermo também. A gente não pode esquecer que ele foi casado 5 vezes, então talvez a gente possa ver o envolvimento dele com essas mulheres, com esses casamentos que ele teve, inclusive talvez com a mãe ali do Rafael em algum momento. Daí a gente tá falando de muito antes, né? Então aí o Rafael, ele não teria uma participação, a não ser que ele trabalhe em alguns flashbacks, em alguns momentos nessa série também. Eles também podem trazer talvez um envolvimento maior da Tatiana, principalmente quando ela fala aqui nessa temporada sobre como era emocionante roubar com ele. Então em certo momento eles estavam em um lugar, depois eles estavam em outro lugar,
familiar, talvez trazer um aprofundamento nessa relação também, até pra gente entender o quão duro foi pra ele até aquele momento que ele foi preso, e também talvez trazer outros personagens. Bem provavelmente o professor pode ter algumas participações, apesar de não ter nada confirmado, né, mas como ele é família, poderia ser algo focado. Talvez entender um pouco mais da relação dele com o pai, inclusive como ele realmente foi pro crime, se tornou um criminoso, diferente do professor, que teve esse entendimento maior no final dessa temporada. Então eu acho que a gente pode ver muito essa relação de família dele também. E consecutivo a isso, também trazer os outros assaltantes que ele foi conhecendo, como Bogotá, o Marcélia, né? A gente viu aqui em La Casa de Papel que ele conheceu o Bogotá naquele momento, mas o Marcélia já era alguém que estava ali com ele antes. E obviamente vão ter novos personagens, até porque eu acredito que bem provavelmente a série dele, eu fiquei pensando isso assistindo La Casa de Papel, tá, gente? Eu tô tirando tudo isso da minha cabecinha do que eu acredito que pode acontecer. Eles poderiam trazer alguns mini roubos. Eu não sei se a série do Berlim, ela vai ser algo como grandes assaltos, porque isso é muito uma característica do professor, apesar desse segundo assalto do Banco da Espanha ter sido uma criação do Berlim e ser mini assaltos. Eu não tô falando que não podem ser complexos, eu acho que eles vão ter sim uma complexidade, principalmente quando se fala de uma obra de arte. Mas uma coisa que eu fiquei imaginando muito, até porque acabou sendo um sucesso para Netflix, e eu acho que eles podem envolver essa narrativa, já que é algo que pelo algoritmo funciona, ser algo equivalente ao Lupin, ser focado nos assaltos e como eles são feitos estrategicamente, mas não serem grandes planos que durem aí a temporada toda. E eu pensei nisso porque a gente viu tanto o plano Viking quanto a negociação ali pra válvula e tudo mais. Então eu fiquei pensando realmente se eles não vão mostrar vários assaltos e não grandes planos que perdurem aí a temporada toda. Até porque esse plano que a gente acompanhou em La Casa de Papel é o plano da vida dele. Então eu acho que a gente não vai ver algo nesse mesmo sentido, apesar de ser o mesmo criador, né? Então obviamente vai ter muito da fala dele, como ele comunica aí com a série, como que ele criou essa série. Mas eu acredito também que, diferente do que a gente viu em La Casa de Papel, como os planos eram comandados pelo professor, a gente via como tudo era muito estratégico, muito detalhado. Não que o Berlim não seja, mas eu acho que é bem capaz da gente ver muito caos, ter alguns planos caóticos e realmente algumas coisas darem errado, mas no final dá certo, sabe? Mas não necessariamente ter um plano chave pra eles conseguirem sair, principalmente se for uma série de origem. Eu acho que vai ter muito erro, né, também no meio disso tudo. Então eu acho que é uma série que ela tem grande chance de dar aquele faniquito, sabe? De você ficar assistindo com muita emoção a série. Pelo menos seria algo que eu gostaria de ver, e seria um pouquinho diferente de La Casa de Papel, apesar que também acredito que vai ter muito dessa parte pessoal, muito do personagem, dos envolvimentos dele. Tô bastante curiosa pra ver como que vão ser os eventos dessas duas novas séries do universo de La Casa de Papel, e também os novos símbolos que vem aí e momentos icônicos que a gente sabe que eles constroem muito bem. Mas eu quero saber de vocês. Vocês sabiam dessa novidade? E o que vocês esperam para essas duas séries? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!